Dois pais e filhos. No Israel da antiguidade, o marido e a esposa consideravam a possibilidade de abortar uma criança tão absurda quanto a ideia de um matar o outro. Sua filosofia era: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Para eles, o casamento era um banco no qual Deus depositava filhos preciosos como um investimento para o futuro. E cabia ao pai e à mãe educar esses filhos no temor do Senhor. Os filhos eram recompensas, não castigos, oportunidades, não obstáculos, investimentos que geram dividendos, não fardos. Além das necessidades físicas mais básicas, o que um lar temente a Deus deve prover aos filhos? Exemplo. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios capítulo 20, versículo 7. E no item anterior, tratamos da influência do exemplo de uma mãe piedosa. Provérbios capítulo 31, versículo 28. O estadista inglês Edmund Burke chamou o exemplo de escola da humanidade, e suas primeiras lições são aprendidas em casa, mesmo antes que as crianças aprendam a falar. De acordo com Benjamin Franklin, o exemplo é o melhor sermão, o que sugere que a maneira como os pais agem em casa ensina mais sobre Deus aos filhos do que aquilo que as crianças ouvem na escola dominical e na igreja. Quando os pais andam com Deus, oferecem aos filhos uma herança que os enriquecerá ao longo de toda a vida. O temor do Senhor enche o lar de beleza e o cerca de proteção. No temor do Senhor, tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios capítulo 14, versículo 26. O mundo deseja penetrar essa fortaleza e sequestrar nossos filhos e netos. Mas os pais piedosos mantêm os muros sempre fortes e as armas espirituais sempre prontas. Sempre prontas. Além das necessidades físicas mais básicas, o que um lar temente a Deus deve prover aos filhos? Instrução. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 1, 8, Provérbios 6, 20. Provérbios consiste basicamente do registro das instruções de um pai aos filhos. Instruções estas que deviam seguir por toda a vida. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Filho meu, guarda as minhas palavras e considera dentro de ti os meus mandamentos. Provérbios 7, 1. O homem que caía deliberadamente na armadilha da adúltera o fazia por não atentar para as instruções que os pais haviam lhe dado. Como aborrecia o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Provérbios capítulo 5, versículo 12, versículo 13. É impressionante como, à medida que envelhecemos, nossos pais e professores nos parecem cada vez mais inteligentes. A Bíblia é o livro-texto fundamental do lar e, em outros tempos, também era o livro das escolas, o livro-texto das escolas. As escolas não têm mais espaço para o estudo das Escrituras, mas ainda que tivessem, isso não substituiria seu estudo em casa. Vejo muitos pais sacrificando tempo e dinheiro para ajudar os filhos a
se saírem bem na música, nos esportes e em atividades sociais. Espero que estejam ainda mais preocupados que seus filhos se destaquem no conhecimento e na obediência à palavra de Deus. Todos os pais e mães devem orar e trabalhar para que os filhos tenham sabedoria espiritual quando chegar o momento de saírem de casa. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10:1, Provérbios 15:20, Provérbios 23:15, versículo 16, versículo 24, versículo 25. Provérbios capítulo 27, versículo 11, Provérbios capítulo 29, versículo 3. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios 13:1. Em várias ocasiões ao longo de meu ministério pastoral, dividi com pais e avós a tristeza de ver filhos e netos darem as costas para a palavra de Deus e para o exemplo cristão que tiveram em seu lar. Em alguns casos, filhos, como o próprio filho pródigo da parábola, criaram juízo e voltaram para o Senhor, mas trouxeram consigo memórias e cicatrizes que os atormentarão para sempre. Além das necessidades físicas mais básicas, o que um lar temente a Deus deve prover aos filhos? Disciplina amorosa. Muitos educadores e pais modernos revoltam-se contra o ensino bíblico, contra o ensinamento bíblico acerca da disciplina. Para eles, a ideia de que a falta de disciplina gera crianças mimadas é uma pedagogia pré-histórica que traumatiza a criança para o resto da vida. Porém, em momento algum a Bíblia ensina uma brutalidade cega na disciplina das crianças. A ênfase é sobre o amor, pois é desse modo que Deus disciplina seus filhos. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:11, versículo 12, Provérbios 13, versículo 24. Por acaso sabemos mais sobre a educação dos filhos do que Deus? A disciplina é relacionada à correção de falhas de caráter da criança, enquanto ainda há tempo de mudar. Provérbios capítulo 22, versículo 15. É melhor que o filho seja corrigido pelo pai do que por alguém numa instituição correcional. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Prefiro a seguinte tradução da segunda parte da oração. Não seja condescendente na morte dele. Um voto contra a disciplina é um voto em favor de uma morte prematura. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e versículo 14. Como é triste ver crianças sem orientação alguma. Como é triste ver crianças sem orientação alguma, que não conhecem limites nem as consequências da rebelião. Posso estar errado, mas tenho muitas suspeitas de que muitas pessoas que não conseguem disciplinar os filhos têm dificuldades em disciplinar a si mesmas. Se você deseja desfrutar um relacionamento com seus filhos ao longo de toda a vida, comece amando-os e disciplinando-os desde cedo. A vara e a disciplina são sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Provérbios capítulo 29, versículo 17. Provérbios capítulo 22, versículo 6. É um pé de coelho religioso ao qual muitos pais e avós aflitos se apegam quando os filhos se desviam do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Normalmente, interpretam esse versículo como:
A criança se desviará por algum tempo, mas depois voltará. Mas não é isso que o texto diz. Na realidade, ele afirma que, se as crianças forem educadas na sabedoria e nos caminhos do Senhor, não chegarão a se desviar. Seguirão a sabedoria de Deus até quando chegarem à velhice. Sem dúvida, é verdade que filhos educados com carinho e na admoestação do Senhor podem afastar-se de Deus, mas não tem como escapar das orações de seus pais e nem da semente plantada em seu coração. Os pais não devem jamais perder as esperanças. Antes, devem continuar orando e crendo que Deus fará os filhos rebeldes recobrarem o juízo. Mas não é a isso que Provérbios 22:6 se refere. Como outros provérbios, não dá uma garantia infalível, mas sim apresenta um princípio geral. No outono de 1993, tivemos de repor um carvalho arrancado de nosso jardim por um tornado. O pessoal do viveiro onde compramos a outra árvore colocou 3 fios grossos de arame no tronco para ter certeza de que ele cresceria reto. Também apoiaram com hastes de metal 2 galhos que cresciam voltados para baixo em vez de se desenvolverem normalmente para fora. Essas coisas só podem ser feitas quando a árvore ainda é jovem e flexível. É de pequenino que se torce o pepino, diz o velho ditado que, na verdade, é uma paráfrase de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Deus determinou que os pais, que são mais velhos e mais experientes que os filhos, os orientem em amor e os preparem para a vida adulta. Se algum de seus filhos tornar-se um preguiçoso, Provérbios 10:5, glutão, libertino, Provérbios 28:7, companheiro de prostitutas, Provérbios 29:3, rebelde, Provérbios capítulo 19, versículo 26, Provérbios 20:20, Provérbios 30:11, versículo 12, versículo 17, Deuteronômio 21, do versículo 18 ao 21, ou ladrão, Provérbios capítulo 28, versículo 24. Isso ocorrerá apesar da instrução recebida dos pais, não por causa dela.